Este é o segundo vídeo sobre o livro A Ilha do Tesouro, que é o livro-tema da competição Júnior 7. Neste vídeo eu gostaria de conversar um pouco com você, não sobre uma passagem específica do livro, mas sobre os piratas em geral. Mas em vez de ficar numa coisa muito abstrata, eu quero te apresentar um livro bem importante, principalmente para o Robert Louis Stevenson, que é, claro, o autor do nosso livro. É importante porque ele se inspirou neste livro, ele foi extremamente influenciado por este livro, ele mesmo afirmou isso. O nome do livro é A General History of the Pirates. Infelizmente nós não temos esse livro traduzido para o português, pelo menos nas minhas pesquisas eu não consegui encontrar. Mas se você lê em inglês, ele está em domínio público, ok? Mas também não precisa ler, é só uma coisa extremamente divertida ouvir essas histórias de pirata. Primeiro de tudo, o livro ele fica num meio termo entre ficção e realidade, né? Ele foi escrito por... Puxa vida, deixa eu encontrar aqui o nome, eu pensei que eu tinha anotado. Mas ele foi... na verdade, o pessoal não sabe, né? Por quem realmente ele foi escrito. Então tem um pseudônimo aqui que foi usado, que é Capitão Charles Johnson. Só que esse cara, claro, não existe, é apenas um pseudônimo. E desconfia-se que foi escrito pelo Daniel Defoe, né, que é o autor do Robinson Crusoe, um outro livro extremamente divertido sobre aventura, ilha e tudo mais. Então há essa possibilidade de que foi o Daniel Defoe que escreveu A General History of the Pirates. Vamos lá, né? Por que eu falei que ele fica no meio termo entre ficção e realidade? Porque os piratas que ali estão elencados, na verdade é um livro sobre basicamente de biografia de piratas, eles realmente existiam, né? Ou existiram. Os roubos realmente aconteceram, as guerras realmente aconteceram. Então ele segue a história, né? Não uma história ficcional, né? A história. Então, nisso, ele é um livro histórico. Mas tem algumas coisas ali que não teria como o autor saber, né? Então, por exemplo, algumas falas que os piratas dizem para os seus subordinados ou para o inimigo e tudo mais, não tinha como um historiador estar ali, ter conversado com todos os piratas para saber exatamente disso. Então, a gente sabe que é meio ficção. Mas isso não é tão importante. O importante é saber que estava no imaginário das pessoas, quando as pessoas leram o nosso livro, quando ele foi lançado, esse tipo de visão de pirata, ok? Visão apresentada nesse famosíssimo livro na época, A General History of the Pirates. Então, eu quero falar especificamente sobre uma partezinha da vida de um pirata chamado Edward Teach. Edward Teach é o famoso Barba Negra. Ele até aparece no nosso livro quando o narrador está comentando sobre o Capitão Flint, ok? Lembre-se, o Capitão Flint é o capitão na nossa história, que era o dono do tesouro que foi enterrado na ilha, né? E aí, falando sobre o Capitão Flint, nós temos essa passagem. À vista de Flint, o Barba Negra era uma criança. Isso para enfatizar essa criação, né? O Flint foi criado pelo nosso escritor, pelo Robert Louis Stevenson, para enfatizar que o Flint era um cara muito durão, muito mau, muito mais que o famoso Barba Negra. Com a diferença que o Barba Negra realmente existiu. Então, deixa eu falar um pouquinho sobre o Barba Negra. O Edward Teach. Então, ele começou num navio que a gente chama de corsário, né? Esses navios corsários, eles foram muito famosos e muito importantes, principalmente para a Inglaterra, no século XVI. O que é um corsário? Um corsário é um navio
privado que tem a licença da rainha, ou seja, a licença do reino inglês para atacar, para fazer pirataria. Ok? Então é como se fosse, não, é exatamente uma pirataria legalizada. Mas é claro que você não pode fazer pirataria com qualquer coisa. Então a ideia é: eu dou permissão para que você ataque e faça pirataria e fique, pelas leis marítimas, você pode ficar com o que você pilhar do navio, desde que, claro, seja um navio inimigo, né? Então, por exemplo, a Inglaterra usou isso muito na época das conquistas espanholas, né? Então, a Espanha ficou enormemente rica por causa da conquista da América, né? E aí nós tínhamos a todo tempo os navios espanhóis voltando da América do Sul para a Espanha para levar as riquezas. Então, assim, melhor seria se fosse um navio da rainha atacando e trazendo as riquezas para a rainha. Mas se você não tem navio suficiente, então que pelo menos o dinheiro não chegue até a Espanha, os nossos inimigos, né? Pelo menos o dinheiro fique com os nossos piratas. Então é um jeito bem inteligente de transformar a uma pessoa normal, um cidadão que quer lucro, em um soldado, um tipo de soldado, né? Um tipo de aliado, ok? Bom, o Edward Teach começou num desses corsários, né? E ele tinha um cargo, ele tinha uma posição, desculpe, uma posição muito baixa a posição dele, né? Mas ele se destacava enormemente por sua bravura, sua coragem e sua ousadia. Só que nunca ele conseguiu crescer ali, né? Ele nunca conseguiu uma posição de destaque, uma posição de comando, por exemplo. E aí o que que ele fez? Depois de alguns anos trabalhando trabalhando no Corsário, ele decidiu se tornar um pirata. Percebeu como é um caminho bem natural, né? Bom, você já está pirateando ali, você já está atacando vários navios, você já tem esse tipo de habilidade, esse tipo de vida. A única coisa é que você pode decidir é atacar qualquer navio, pode ser até o navio da tua pátria, né? Então aí nós temos a pirataria vindo, por exemplo, de pessoas que trabalharam em corsários, né, que serviram em corsários. Ou pode acontecer uma coisa interessante também, repare, eu não tenho a permissão formal da rainha, da coroa, mas eu como é que eu posso dizer, ética própria, moral própria, eu não vou atacar navios do meu próprio país, né, da Inglaterra. E a propósito, é aí que a gente vai entender por que os caras do bem, no nosso livro, ficam tão revoltados dos piratas a atacarem os próprios britânicos. Porque por mais que você fosse um pirata, você poderia ter esta moral, né? Eu sou um pirata, eu tô fora da lei, eu não tenho essa licença, mas eu vou atacar só navio estrangeiro, né? Bom, e aí, de acordo com o nosso livro, em 1716, ele se tornou pirata. E quando ele se tornou pirata, ele encontrou um outro pirata extremamente famoso na época, agora ele não é tão famoso assim, chamado Benjamin Hornigold. Hornigold é o nome dele. Benjamin Hornigold. Bom, e aí eles trabalharam um pouco juntos, né? Então, só para a gente ver a parte específica da pirataria, então eles atacaram lá um navio, conseguiram 120 barris de farinha, depois atacaram outro navio e conseguiram alguns galões de vinho, depois atacaram um terceiro navio, e esse sim, eles conseguiram muita riqueza, né? Depois eles limparam toda a costa da Virgínia, ou seja, atacaram ali vários pontos da costa da Virgínia. Reparem no seguinte, até agora esses navios eles atacavam e pegavam o que eles precisavam pegar e iam embora, né? Então não significa que toda vez que eles atacavam um navio, eles destruíam o navio. Ok? Então isso também é importante para a gente começar a entender a moral do pirata e as
diferentes possibilidades de ação ao você ser um pirata, né? Bom, aí o que aconteceu? Ele, ele recebeu uma embarcação do Hornigold, né? Eles atacaram uma outra embarcação e essa embarcação, que não era, claro, do Hornigold, mas foi conquistada pelo Hornigold. Lembre-se, o Barba Negra era o segundo em comando. O Hornigold deu para o Barba Negra e depois ele voltou para o país, né, para a Inglaterra, para se render, porque existia uma determinada lei lá que os piratas poderiam se render. A partir desse momento, o Hornigold está fora do jogo e o Barba Negra agora se torna capitão, né? Aí ele nomeia o seu navio, o navio roubado, né? Queen Anne's Revenge, que é tipo a vingança da rainha Anne, ou Ana, né? Essa rainha, ela tinha sido uma rainha bem recente na história da Inglaterra, né? Então, lembre-se, o Barba Negra se torna pirata em 1716, esta rainha morreu em 1707. Então, ali uns 10, 15 anos antes, porque ele ficou com tempo trabalhando com o Hornigold, né? Bom, e aí ele começa a atacar navios. Então, ele encontra um grande navio chamado Great Allen. E o importante não é a gente ficar fazendo uma lista de navios, mas o importante é o modo como ele age. Então, o que eles fizeram? Eles pilharam todo o navio, e era um navio muito poderoso, né? Então, eles decidiram queimar o navio. Mas antes disso, eles colocaram todos os tripulantes do navio numa ilhinha chamada São Vicente, que é uma ilha do Caribe. Percebeu? O Barba Negra, respeitado, temido, ele não decidiu queimar o navio e atacar e matar todo mundo, né? Então ele tem esse cuidado de colocar todos a salvo na ilha, roubar tudo que ele pode roubar e depois queimar, né? Bom, e aí as suas aventuras continuam, né? Quem sabe num vídeo posterior a gente conversa um pouco mais sobre as aventuras do Barba Negra.